Galera, chegou o dia do nosso podcast, CrenteCast. Hoje, nessa noite, nós somos presenteados com o reverendo Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui com essa tua presença, de estar aqui iniciando esse podcast, nosso primeiro podcast. E para nós é um motivo assim, de muita alegria. Saímos agora de um culto abençoado, onde uma palavra foi pregada assim poderosa para nossas vidas, e já iniciar com a presença do amigo e professor, pastor, conferencista e reverendo nesse país. Para nós é motivo de muita alegria, é presente de Deus, toda a honra e toda a glória a Deus. Isso nós sabemos separar bastante, muito isso, né? A glória, né, Marcelinho, de nosso início, nossa amizade. Eu quero falar um pouco assim desse início, porque todo início, todos nós temos uma história. E essa história de nós dois, dos dois Marcelo, começou lá no Brás. Começou no Brás. E nós estávamos agora lembrando aqui agora de uma passagem minha, que quando eu era empresário, não era cristão, mas fui em um evento cristão. E num evento cristão, Deus usou um profeta cristão. Uau. Rubens Gabriel. Sim. O Rubens Gabriel, também conhecido nacionalmente, que vai estar conosco aqui no mês de janeiro e fevereiro, o profeta, que ele foi usado para a minha vida quando eu não era um cristão. Era um empresário, sonhador, né? Empreendedor, mas faltava o principal, que era a direção de Deus. E o Marcelo, falando Marcelo, o reverendo, trabalhava de representante, meu irmão. E nós ali no Brás, com a matriz, a sede do grupo Nancy, era ali. Chegamos a ter 1.000 funcionários, Uau. 30 lojas. Eu lembro. Só que sem a direção e a presença de Deus. Só que esse rapaz aqui, esse jovem, chegava lá e minha mãe era uma das idealizadoras da loja. E ela amava ele. E eu não poderia começar esse podcast sem a nossa história. Porque é necessário você conhecer a história de um homem transformado. Que lindo. É necessário, você tem que conhecer. Eu até aconselho você conhecer a história do teu pastor, verdade, a história do teu líder, para saber de onde saiu. E eu lembro como hoje, naquelas manhãs que o Marcelo ia ali, fila de vendedores e representantes, ele representando a Anjotex, né? Do pastor Jean, do pastor Anésio, que são nossos amigos também, que tem a CVC, né? Uma igreja também, isso aí, CVC. Uma grande igreja. CCV, isso. E nós já pregamos lá também, sim, ali na Zona Norte. E o Marcelo, ele não ia só vender. Olha só o mistério. Há 20 anos atrás, você está aí iniciando esse podcast, esse início aqui, que vai ser um lugar de muitas descobertas. Glória a Deus. Muitas descobertas. E descoberta de histórias primeiro. Nós vamos entrar em temas bíblicos? Vamos entrar em vários. Isso aqui vai ser o primeiro. Mas para você entrar em qualquer tema, você precisa ver quem está falando. Muito bem. Quem é que vai expor, né? Quem é que Deus transformou? Porque o reverendo, as pessoas veem hoje, muita gente culto, muito conhecedor da palavra, mas não conhece a história. E a história, ela tem que ser calçada, ela tem que ser alicerçada pela transformação. Muito bom. A transformação, e isso que eu quero pautar com você, essa transformação sua ali naquele início, pregando para a minha vida, um empresário não cristão, não conhecedor da Bíblia, só do Salmo 91 aberto em cima da cama. Ali eu acho que todos iniciaram assim. E uma mãe cristã, da Igreja Batista, minha mãe, ia para transformada também, todos os dias ia. Eu não a acompanhava, ia ali na primeira Batista do Brás, e todas as vezes que eu deixava minha mãe ali,
o pastor de dentro da igreja falava, um dia você vai entrar. Eu falava, não vou não. Parava ali a BMW 3250. Máquina. Tinha uma Cherokee do outro lado. Eu lembro. E depois tinha uma SS10 importada. Eu lembro. 3 carros ruins, mano. Muito ruim. Muito ruim, reverendo. Muito ruim. Um era para passear, outro para trabalhar e outro para viajar. E aquele pastor falava, um dia você vai entrar. E eu nunca vou entrar. Eu vou ser crente nunca. Eu vou abrir 100 lojas. Aí nós lembramos de Provérbios, capítulo 16. Você pode até fazer planos. Mas a resposta vem do Senhor. Mas a resposta vem do Senhor. Então, o reverendo ali, além de ele trazer o pastor Marcelo, de levar ali as peças para me vender, ele pregava a palavra para mim. Não era isso? Então, inicia aí, começa esse primeiro podcast já com patrocínio. Uau! Do Poco Louco. O Poco Louco é uma empresa aqui em Mariporã. Poco Louco, né? Polo Louco. Poco Louco é uma marca de camiseta que depois vai deixar também o patrocínio com o Rio do Brás, também amigo nosso. O Polo Louco, do nosso amigo Léo, e ele já sendo patrocinador desse CrenteCast, do podcast. Então já é o início, nós queremos agradecer aí pelo esse incentivo e sabemos que vai ser grandes bênçãos para a vida desse rapaz. Marcelo, me diga aí, um empresário não cristão, né? E você cristão, ali no teu início também, né? Mais preocupado em trazer a palavra. Hoje, um hebraísta, hoje um ocupante de uma cadeira, né? Da sociedade, da academia evangélica, hoje pregador nível nacional, mundial, né? Com chamado para levar a palavra para jovens, para vários grandes. Também ocupante do ocupante também, né? Que eu já faço parte e vejo também nos debates da 105, né? 105.7. 105.7 ali, ao meio-dia. Exato. Então, para nós aqui da Catedral, aqui de Mariporã, cidade das águas, fala aí desse início, o que você via para trazer e levar aquela palavra. Bom, muito obrigado, meu querido amigo de tantos anos, hoje Bispo Marcelo, pastora Betinha, esse casal maravilhoso, né? O querido Marcelo foi um dos maiores empresários do Brás, né? Lojas Nancy. E eu me lembro, sim, de muitas vezes ir lá, não apenas vender, muitas vezes ir orar pelo Marcelo, pastor Anésio, pastor Gênesis, vai lá orar por Marcelo, que a coragem que ele teve lá, ele tem até o dia de hoje. É impressionante a sua coragem, pastor Marcelo. É uma inspiração para todos nós. E aquela época abrindo várias lojas, 100, 200 vendedores. E eu chegava ali sempre com uma palavra de esperança. E Marcelo sempre me recebeu. Isso deve ser falado com muito carinho, com muita atenção. E a saudosa mamãe, como ele disse, me amava muito. Me amava muito. Dizia, vem aqui, Marcelinho, vem novamente orar pelo Marcelo. Ele precisa de oração. Deus tem um plano na vida do meu filho. Eu não vou descansar enquanto Deus... Né? Ela era perseverante. Né? Ela gostava demais de mim. Demais. Ela tinha como filho. Tinha. Então, eu louvo a Deus, Marcelo, por aquilo que Deus fez na sua vida, como um empresário de sucesso que você foi, né? Eu tinha o Marcelo como um dos melhores clientes meus e eu ganhei dinheiro, sim, com o Marcelo, comprava muito de mim. E hoje eu vejo você, meu querido pastor, amigo de mais de 20 anos, pastoreando uma igreja, sendo usado por Deus, um instrumento de Deus, numa igreja, no centro de uma cidade tão próspera que é Mariporã. Eu vejo tudo isso que foi Deus na sua vida, querido, e parabéns. Me sinto muito honrado de estar iniciando aqui o podcast, CrenteCast, com um patrocínio maravilhoso aí do Polo Louco, não é? Meu amigo, bênçãos abundantes na sua vida, viu? Que Deus cumpra tudo aquilo que Deus falou e você é resultado de oração. Da sua mamãe, do pastor Anésio, pastor Jean e tantas outras pessoas, pastor Bittencourt. José Bittencourt. Grande homem de Deus. Conheci ele como deputado estadual no 4º mandato. Sim.
Um homem na frente da Assembleia de Deus, o Tinga. Santo André. Santo André, 122 igrejas. É uma potência. Uma potência. É um campo muito grande. E eu vi aquele homem depois como, né, não só como amigo, mas como pastor. Hoje nos visita também trazendo a palavra. Ele iniciou conosco aqui em Mariporã, quando a gente não tinha nenhuma sede. Olha. Nenhuma sede. Ele disse, eu falei, eu vou convidar você para ir pregar na nossa igreja. Ele não perguntou que tamanho era. Não perguntou se tinha membro. Ele não perguntou se tinha ar-condicionado. Ele não perguntou nada. Pastor José Bittencourt, irmãos, eu vou repetir de novo para você. Em um campo de 127 igrejas. Isso. A sede em Santo André. Santo André é uma capital. Exato. Mas porque o homem simples, é isso que chama a atenção. Exato. No homem transformado. É a humildade. E eu quero começar esse podcast falando sobre a humildade. A imagem que Cristo traz para nós. Muito bom. Né? Essa palavra humildade, ela tem um poder tão grande sobre nossas vidas, que tem um poder de absorver a simplicidade, de absorver pressão. Porque eu fui muito pressionado. Como eu cresci muito. Eu cresci muito, então eu comprava do Brasil e de fora. Milhões. Então eu, para comprar milhões, era 5 minutos. Uma época como essa, de dia 12 de dezembro, hoje, 12 de dezembro, que horas é, produção? Que horas que é? Cadê o relógio da maçãzinha? 10h35. 10h35. Vamos ganhar um relógio, pedir aí aos irmãos, quem vai patrocinar aqui, você que tem relojoaria, né? Coloca um relógio aqui para digital, para a gente falar ao vivo, né? Exato. Porque um tempo como hoje, um dia como hoje, eu estava em Blumenau. Sim. Comprando. E muito. Fechando carretas e mais carretas. O João, o evangelista João, dentro do CD jogava bola. Com 7 anos de idade. Lembro dele. Ele queria jogar bola. O negócio dele, não quero ser. Eu quero jogar bola, ele falava. Eu falei, então jogue bola. E ele jogava dentro do CD, ali as carretas entrando e saindo. Num Belenzinho, um CD de 5.000 metros. E ali só. E eu estava nessa caminhada. Mas chegou um dia. E quando chega o dia... Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Que Deus chamou. Te capturou. Eu nunca imaginava, reverendo, de estar em Mariporã. Nunca imaginava. Mas só que ali na central da Belisário, existia uma família daqui de Mariporã. Olha. O Javan. Lembra? Javan. Seu Javan. Javan, fabricante de malha. Conheci. Com a Juliana e a Javana. E essas meninas também pregavam para mim. Elas iam vender e pregavam. Você vai ser crente. Eu falei, some da minha frente. Desaparece daqui, mulher. Sai daqui. 2 meninas bonitas. Me deu uma Bíblia. Para que me deu a Bíblia? Ela me deu uma Bíblia. Você vai. E um dia me convidaram para vir a uma igreja. Eu fui ali no Brás. E ali começou a história. Que bonito. Começou a história da minha vida e da minha família. Né? Que lindo. E ali nós começamos. E eu não sabia eu. E quando eu preguei essa palavra de Romanos, domingo 8, 26, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu não imaginava que as coisas que cooperam eram as ruins. As ruins. Até as ruins. Porque quando eu subi, que eu cheguei lá no top, fazendo propaganda na TV Globo, sendo o maior anunciante da Globo. Eu lembro. Da região da Zona Leste. TV diário, maior. Não tinha maior que nós. A gente ganhava da joalheria Vivara, do shopping de Mogi, era o primeiro. Quando tinha qualquer coisa, qualquer evento, chamava a loja Zanci e automaticamente trouxe ali grandes artistas para a loja, fazer propaganda. Quem fazia propaganda? Sandy Júnior. Uau. Ivete Sangalo. Imagina. Bruno e Marrone, eu falei, sai daí, deixa aí que eu quero sentar, não. Bruno e Marrone. Eu tô falando coisa... Outro nível. Outro nível. Era um mundo que Deus me levou lá. Falou, você vai conhecer, mas não vai ficar. Que coisa. Você podia ter dado glória. Você tá do outro lado do pote, pensando... Entenda bem, ele deixa você chegar. Deixa. Mas quando ele tem um propósito, ele traz você. E é inescapável, viu, meu querido pastor Marcelo? O que Deus fez na sua vida é algo maravilhoso. E você tocou numa virtude que você sempre teve, eu também sempre admirei isso em você, a humildade. Você cresceu muito,
chegou a ter quase 40 lojas, lojas de 1.200 metros quadrados. Eu conheci quase tudo. Suzano, Poá, Mogi, Lapa. A de Itaquera tinha 2.600. Sim, exatamente, eu lembro. Hoje São está lá a Miguel. loja das Caidu. João da Caidu vai ser patrocinador daqui nessa. Pronto. A Caidu vai ser patrocinador do podcast. Ó, João, Leninha, eu vou ligar para você. Porque são meus amigos. Torra, Maurinho, foi eu que caminhei com ele na primeira loja. Eu botei isso lá, faz o gol. Hoje os caras são. Potência. Hoje é potência. Irmão, potência. Eu estou falando de vidas que nós vamos ganhar para Jesus. Amém. Em nome do Senhor. São empresários, mas Precisam de Jesus. precisam de Jesus. É isso mesmo. O evangelho precisa alcançar a todos. E alcançar tudo. E isso nos chama atenção, chama muita atenção e me traz a história. Quando eu falei de Romanos 8, Sim. né, das coisas que foram, mas para chegar até o dia de hoje, houve esse encontro, e o encontro com Jesus, irmão, nem sempre é alegria. Nem sempre é alegria. A alegria, ela faz parte, sim, mas, reverendo, eu queria que você falasse aí do encontro, esse chamado de Jesus. A palavra chamado, Sim. né? Escolhido, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu queria que você falasse aí, reverendo, sobre o chamado desse homem que está aí do outro lado, desse jovem, desse rapaz, esse jovem que está aí galgando até muitas profissões, ser engenheiro, ser advogado, ser empresário, não é pecado nenhum, mas quando tem um chamado, é isso que eu quero que você fale. Muito bem, meu querido Bispo Marcelo, o chamado de Deus é eficaz. Quando Deus chama alguém, como chamou hoje o Bispo Marcelo, a pastora Betinha, o João, é inescapável. E é uma história muito linda na Bíblia que comprova isso. Jonas, não é? Jonas era um profeta de Deus que profetizou durante o reinado de Jeroboão II, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 14, dos versos 25 a seguir. E Deus havia dado uma ordem para Jonas. Qual era a ordem de Deus? Jonas, vá para Nínive e pregue lá a minha palavra. E o que Jonas fez? Jonas fugiu da presença de Deus para Tarsis, que era o oposto. Tarsis, naquela época, era sul da Espanha, era um dos lugares mais longínquos da terra. E Jonas pensou assim, né? Eu vou fugir de Deus, eu não vou cumprir o meu chamado, e ponto final. Eu não prego para aquele povo, que é um povo duro, aquele povo era inimigo do povo de Israel. E aí ele comprou sua passagem e desceu. Aqui é uma lição tremenda. Toda vez que você foge de Deus, você só desce. A Bíblia diz que ele desceu para Jope, depois desceu para o navio, depois desceu para o porão do navio, depois desceu para o fundo do mar. Então toda fuga... É forte. É forte. Toda fuga de Deus, querido pastor Marcelo, só vai resultar em tempestade. Então você que está me ouvindo... Eu tentei fugir. Tá aí. Eu tentei fugir. Porque quando eu senti o chamado, que eu vi, eu estou frito. Tentou escapar. Tentei escapar. É isso mesmo. Aí doeu. É isso então, mesmo. O que o reverendo está aqui falando é um clássico da Bíblia. Fujão. E outra, toda pessoa que foge de Deus, sabe o que acontece com ele? Ele se torna uma bomba atômica para as pessoas que estão perto dele. Porque quem era o provocador daquela tempestade? Era Jonas. Quem é você quando você nos ouve esse podcast? Você é um apaziguador de tempestade ou você é um provocador de tempestade? Então Jonas provocou aquela tempestade, não é? Então Jonas tentou fugir, tentou contrariar a vontade de Deus, mas quando Deus tem um plano, e eu quero dizer isso em alto e bom som, você que está ouvindo esse podcast, Deus tem um plano na sua vida. E não adianta você fugir. Você pode ir para Dubai, você pode ir para Paquistão, você pode ir para o Irã, você pode ir para Conchichina. Se Deus tiver um plano com você, Ele te captura e te traz, como trouxe o Bispo Marcelo, para o centro da vontade de Deus. Escute isso. O melhor lugar para você estar
é no centro da vontade de Deus. E como é que foi seu chamado, reverendo? Sim, como eu disse hoje na pregação, meu querido Bispo Marcelo, eu tive a graça, a fortuna de ser formado em um lar cristão, não é? Criado com os meus avós, não é? Papai separou de mamãe muito cedo. Então, quem me criou foram os meus avós de saudosa memória que me levaram o Evangelho da Graça desde pequeno. Eu me converti com 9 anos de idade. Aos 12 para 13 anos, desci as águas batismais e recebi esse chamado maravilhoso de Deus, né? Você pode até perguntar isso para o Jean. O Jean me conhece desde 93, 94, quando eu pregava na Cachoeirinha. O Anésio era pastor da Assembleia de Deus e o Jean não era nem casado com a Cássia ainda, né? E aí se desenvolveu um chamado de Deus. Então isso é muito importante, sabe? E também uma preocupação, Bispo Marcelo, porque quantos filhos que nasceram em lares cristãos, vendo o pai servir a Deus, vendo a mamãe servir a Deus, e hoje estão afastados, né? Isso é uma grande tragédia, querido Bispo Marcelo, sabe? De pessoas que sabem que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, né? No tabernáculo tinha três compartimentos, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Isso já apontava para Jesus. O átrio, o caminho. Depois, o lugar santo, a verdade. E o Kadosh Bikadoshim, o santo dos santos, a vida. Kadosh do Kadosh. Kadosh Bikadoshim. Você vai vir aqui dar uma aula de hebraico. Venho com alegria. Com alegria. Eu quero aprender, irmão. Pronto. Eu estava na teologia, ele foi lá dar uma aula. Eu vou falar. Quando eu estava lá na minha aula de teologia, quando me chega o professor de hebraico, reverendo Marcelo. O que esse menino está fazendo aqui? O que esse menino está fazendo aqui? Ele dando aula de hebraico. Um representante comercial, que era meus olhos, ele me vê, um ex-empresário na sala, e ele no altar, dando aula para 150 alunos. Foi verdade. Que privilégio encontrar aquele dia, né? Tanto tempo que nós não nos vimos, né? Não nos vimos há muito tempo, foi um impacto. Foi verdade. Ver o Marcelo estudando a palavra, hoje pastor de uma linda igreja, é o chamado de Deus. Atenta a isso. Não fuja do chamado de Deus. Quanto mais tempo você fugir, mais consequências você trará para a sua vida e para a sua família. Hoje é o tempo da salvação na tua casa. Hoje é o tempo da salvação na tua empresa. Não resista o chamado de Deus. Faça como o nosso querido pastor Marcelo. Ele obedeceu. Foi difícil? Foi, porque uma coisa é o cara andar numa BMW, que nem ele andava, num SS, numa Cherokee, e abrir mão de tudo. E voltar para o ônibus. Andar de Mercedes. Com motorista, só que não era meu, era fazendo parte. Oi, irmão. Eu voltei para o Mercedes, só que não era meu, era um Mercedes comunitário. Mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, e cantavam um hino dentro, que o João não ficava perto. O evangelista João hoje, o pregador da palavra. Pastor Elizabeth, corria os dois e eu cantava aquele hino. Porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E o chicote pegando nas pernas, e eu... Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você está na prova? Dê glória. Isso. Louve ao Senhor. Eu lembro demais de Atos 16. Paulo e Silas ali naquele momento. Lindo, hein? Decreto de morte. Louvando ao Senhor. Reverendo, chamado, transformação. E hoje, século 21, mundo cristão, evangelho. Você que está em muitas igrejas, né, para pregar, para dar o ensino. Qual é o desafio hoje? O desafio é voltar ao caminho que nós nunca deveríamos ter saído. E isso está claro nas 7 cartas de Jesus ao Apocalipse. Por exemplo, a igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas Jesus diz: vocês estão mortos.
A igreja de Laodiceia dizia: rico sou e de nada tenho falta. Jesus disse: vocês são pobres, vocês estão nus e vocês são miseráveis. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus disse: tendo pouca força, não negastes o meu nome. Então, no cenário evangélico brasileiro, meu querido bispo Marcelo, nós temos esses pelo menos 3 tipos de igreja. Eu vou por causa da exiguidade desse tempo. Igrejas que estão... Fique à vontade. Eu quero falar, você que está compartilhando com nós, compartilhe esse podcast para os seus amigos, seus familiares, para os vizinhos. Irmão, lança, não perde tempo em celular. Compartilhe o like, dá um joinha para nós. Nós vamos atingir a todos, porque o que você está ouvindo hoje... pode mudar a sua vida. Muda a tua vida. Isso aí. Então, meu querido bispo, isso no cenário mundial. Há igrejas que estão capengando. Igrejas que de evangelho não tem mais nada. Tem o eu. Evangelho é a boa notícia. E tem outros que estão o eu. O evangelho. Não sabe mais o que é evangelho. Tem outras igrejas que estão mais ou menos. Estão tentando. Como a igreja de Sardes. Jesus disse: olha, vocês têm alguns que estão aí que têm fama de vivo e está morto. Mas há alguém aí que ainda não contaminaram as suas vestes e tem andado comigo na minha presença. Então Deus sempre terá os seus. Né? E tem a igreja que não nega Jesus. Debaixo da perseguição, do comunismo, do socialismo, de qualquer corrente existencialista, permanece firme. Então qual é o desafio da igreja hoje, pastor Marcelo? Isso que eu quero que você seja... enfático, objetivo. Prático, né? Prático. Hoje, no mundo que nós vivemos, de uma informação, do celular sendo hoje parte do corpo humano, o celular parte do corpo humano, qual é o desafio? Eu vou deixar o texto bíblico, que para mim é um marco da igreja Deixa verdadeira. Deus te usar aí, até meia-noite nós estaremos aqui. Vamos sugar tudo desse homem. Irmãos, que não é todo dia que você tem um reverendo Marcelo Oliveira. Hoje, lançamento do livro As Bens Aventuranças. Trouxe uma mostrar? Não, tem que mostrar. Ele lançou hoje na Catedral Palavra da Vida. Irmão, pede o seu pelo Instagram. Marcelo Hebraísta. Eu falo inglês, speak English. Yes, my brother. Yes, nice to meet you. Good morning. Hello. Esse é o podcast, Crentecast. É isso aí. Então, meu pastorzão, olha aqui, Atos 2,42. Qual é o segredo para a igreja ser vitoriosa? Está aqui. A gente não precisa de fórmulas mágicas. Como diziam os nossos pastores, eles diziam assim: meu filho, quando acaba a unção, começa a invenção. Então não pode faltar unção. E como é que não falta unção? Aqui, Atos 2,42, vou ler rapidamente. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, palavra e oração. 43, em cada alma havia temor, uma coisa que muitos cristãos perderam. E é o princípio da sabedoria. Muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os ricos vendiam as suas propriedades. Hoje o crente que é rico quer ficar mais rico. Ele não quer vender nada. Ele não quer compartilhar nada, não é? Ele precisa ler esse texto. Distribuir o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46, pastor Marcelo. Diariamente, não era mensalmente, não era trimestralmente, não era semestralmente, não era anualmente. Meu Deus. Diariamente perseveraram, unânimes no templo. Eles partiam o pão em casa. Peraí, já quebra esse ensinamento desses dias de hoje do crente em casa. Sim. O crente que não congrega, que não vai para... Desigrejado. Tem pastores pregando isso. Você ceia em casa. Pronto. Você ceia em casa. Aonde isso? Pastores, assim, homens importantes da nação, pregando sobre a não vinda à igreja. Eu ouvi. Não congregar. Não congregar. Um absurdo. Perder a importância do templo. Irmão, ninguém vai adorar a parede, não é isso. Não é idólatra, não é isso. Mas está escrito em Atos 2,42.
perseveravam unânimes e No templo. no templo, não está falando na rua. Nem na casa. Porque aí é o Na início. casa comiam as comidas, se alegravam. Se na alegravam junto. comunhão. Hoje a gente dá bom dia pelo WhatsApp. Parabeniza alguém por WhatsApp. A gente está perdendo contato. Somos a geração mais virtual do mundo. Não é? Pais que comunicam com seus filhos dentro de casa, o almoço está pronto pelo WhatsApp. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quer dizer, era uma igreja simpática à sociedade. Será que a sociedade hoje tem simpatia pela igreja? Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles não tinham técnicas performáticas de marketing para ganhar as pessoas. Eles perseveraram na doutrina e na oração. E o Senhor acrescentava a cada dia Reverendo, os que iam sendo dentro salvos. desse assunto, qual a importância do templo? Desde a idade Fundamental. desde o início, lá, Fundamental. nossos irmãos lá do início do século I, século II, o templo vem no século III, né? Exatamente. No século III, ali, Constantino, Quando casou a igreja com o Estado, né? Mas olha o que diz Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso Você de pega a número tua Bíblia aí, tá? 25. Hebreus 10, 25. A carta aos Hebreus possivelmente foi escrita perto do ano 70, porque ainda existia o templo, não é? E o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo e entregou aos romanos. Olha aqui, Hebreus 10, 25, para você. Não deixemos de congregar. Já era um problema no primeiro século. No primeiro século. As pessoas se afastaram do templo. Como é costume de alguns, os desigrejados, estão aprendendo com esse pessoal lá do primeiro século. Primeiro século. Olha o que o texto diz. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, querido, com todo respeito, não tem base bíblica nenhuma para você se afastar do templo. Não tem base nenhuma para você ser o seu próprio pastor. Igreja é um corpo, ninguém é igreja individualmente. Também já quebra outro assunto total nas redes sociais e na internet sobre a igreja, Sim. sobre essa ida à igreja, a comunhão entre os santos. Exato. Não é verdade? Isso. A comunhão entre os santos, a escolha do culto, a escolha do pregador, Exato. a escolha de quem vai louvar. Ah, não, se for irmão, de tal, eu não vou. Se for fulano de tal, se for pastor Marcelo, eu não vou. Ele grita muito. Eu quero. Ele é um doido. É um doido. Irmão, Deus chama doido. Sim, Deus escolheu as coisas loucas. Isaías, Sim. ninguém queria ser amigo de Isaías, não. E Jeremias, que pregou 23 anos, ninguém Não se converteu. converteu. Irmão, Noé, O pregoeiro da justiça. pregoeiro da justiça, sincero. O homem que Deus deu testemunho sobre ele. Aí é forte Deus. demais. Eu, se fosse você, tinha dado era glória. Essa produção E hoje. compartilha. Vai. Noé ficou pregando 120 anos e só 8 vidas. Foi um grande pregador. Um grande pregador, porque hoje nós estamos falando nele. Sim. Verdade? Que colocou a família dentro da arca. Coloca a família, né? Que era a arca. Era a figura do Cristo. Oh, tipificava nosso Cristo. Aleluia. Aleluia. Você fica na arca. Fica. Essa noite nós estamos Até indo o para o dilúvio final. passar. Até o dilúvio passar. Pode ser que você esteja no dilúvio. Fica tranquilo. Fica na arca. Hoje é o início. E tem mais, reverendo. Quero que você venha aqui falar depois das igrejas em células. Venho falar. Quero que você venha falar da igreja em células, igreja, sabe, um modo, um método que está tendo muito hoje nacionalmente. Longe de nós criticar alguma coisa, alguma igreja, esse podcast algum aqui é para método. edificar. Nós estamos aqui para edificar. Esse é a Nós vamos aprender. Nós estamos aqui para aprender. Glória a Deus. Esse é eu aprendi uma coisa quando a gente era do Brás. Quando um inaugurava uma loja, a gente convidava todos os nossos concorrentes. É, isso mesmo. Nenhum tinha preocupação com outros concorrentes. Porque na minha rua tinha 7.000 lojas. Uau. Então na igreja, e todo mundo vendendo a mesma roupa. Sim, isso tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Porque, e na igreja, imagina a igreja, que o dono é Cristo.
Aleluia. Que o Espírito Santo é o Consolador. Pronto. Que está aqui nessa noite. E que a palavra de Deus é o sustentáculo de tudo. Então, para encerrar, o que você deixa para nós? Bom, primeiro eu quero desejar a bênção de Deus para a sua vida. Segundo, dizer que Jesus ama você. Terceiro, que você prepare a sua vida, porque Jesus voltará. Quarto, aqui em Mairiporã, na avenida 15 de novembro, número 167. Você tem um pastor de excelência. Eu conheço o pastor Marcelo há mais de 20 anos. Você que está desigrejado, está fazendo o que em casa, meu filho? Venha congregar, venha ser pastoreado, venha ouvir a palavra de Deus, venha se preparar para o grande dia do arrebatamento. Porque se você não subir, você vai ficar para a grande tribulação, querida. E aí o chicote, como diz os antigos, vai estralar. Então é melhor você ser levado com Cristo e estar com Ele do que sofrer A igreja do passará Cordeiro. pela tribulação? Bom, depende. Depois do outro podcast. Calma. Depois, calma. Isso é para deixar você com a cerejinha. Água na mão. Calma. Eu ia disparar aqui. Calma. A igreja. Isso aí é para o outro podcast. Compartilhe. Nós amamos Paulo Louco pelo patrocínio, pela a confiança. Agradecer a produção. Agradecer a todos vocês aí, estão de parabéns. E toda essa, né, essa organização. Eles prepararam e... Crentecast. Hoje inicia para a glória de Deus. Bata. Valeu, Marcelão. Valeu. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.